na medida em que demonstra alguma sensibilidade, alguma humanidade e alguma, vamos lá dizer, alguma simpatia por parte do presidente do município, por aquilo que é o tecido religioso do modo geral. E é uma postura muito importante de um líder. Um líder que posiciona-se, ou seja, que é a favor de decisões que sancionem. A igreja é um líder, portanto, que pode suscitar dúvidas da parte, portanto, de todo o munícipe. Até porque é bíblico, a própria Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Senhor é Deus. Tanto essa decisão, esse posicionamento do presidente do município é um posicionamento de saudar, é espetacular. E a recomendação, se calhar, seria a questão da poluição sonora também é uma realidade, e as igrejas com a modernização, com o crescimento, vamos lá dizer, numérico das próprias igrejas, obriga que elas adotem instrumentos que sejam catalisadores de poluição sonora. O meu ponto de vista, ou o que eu ia deixar ficar para as igrejas, naturalmente que sem prejuízo do curso normal das suas atividades, é que na aquisição ou na implementação desses instrumentos procurem sempre ter em consideração este fator acústico, na medida em que muitos dos cultos, dos programas tendem a ocorrer até ao longo da noite, em zonas residenciais. Não vamos deixar também os munícipes na generalidade que fiquem em prejuízo. Então podem adotar, vamos lá dizer, instrumentos, equipando, portanto, os seus edifícios com vamos lá dizer, com tecnologias e instrumentos que têm em consideração este fator acústico, de modo a permitir uma convivência sã, sem prejuízo nem tanto dos munícipes na generalidade, assim como da atuação das igrejas naquilo que tanto são os seus rituais. Doutor, há uma narrativa segundo a qual essa suspensão tem a ver com um polêmico concurso público, como forma de limpar a imagem do edil da cidade de Maputo. É por isso que há a suspensão de todas as multas aplicadas às igrejas por poluição sonora. E também vimos recentemente uma notícia que dizia que já não há multa para chamuças, etc. Não haveria uma relação em torno da polêmica do concurso público? Bem, concurso público relativamente à viatura, é isso? Sim. Bem, desde que tomou posse o atual presidente do município, vejo uma multiplicidade de atos administrativos que ele pratica, que incidem sobre diversos aspectos. É um pouco complicado trazer alguma correlação entre esses factos. Eu não consigo ver se até me parece que aquele concurso público acabou também sendo anulado. Se o município procedeu de forma errada, tudo que são as regras que orientam a contratação pública, há de ter sido um erro, e esse erro não há de deixar de ser erro pelo facto de hoje o mesmo presidente do município acordar e determinar o cancelamento das multas. Agora, com essa atitude de cancelamento, o que é que eu vejo de certa forma? Vejo um presidente do município que tende a vender uma postura ou a apresentar-se perante diversas situações, não com uma postura, vamos lá dizer, sancionatória, mas com uma postura, vamos lá dizer, de diálogo. Por quê? Porque a partir do momento que ele decide em recuar, cancelando, por exemplo, seja o concurso, seja a aplicação das multas às igrejas, não há de ter ali simplesmente um cancelamento. Há de haver, vamos lá dizer, alguma orientação, algum aviso, vamos lá dizer, algum diálogo com as entidades visadas. Então, se há algum diálogo depois do cancelamento, ou seja, depois de um cancelamento, a única coisa que posso entender que há de acontecer é algum diálogo, e isso demonstra de facto uma postura,
vamos lá dizer, de abertura, de diálogo, não uma postura de imposição e de arrogância. Do ponto de vista de correlação, não consigo ver uma coisa, não tem absolutamente nada a ver com outra. E, como estava a dizer, um determinado comportamento ou determinada atuação do município, se é uma atuação que, à luz, portanto, das leis que orientam aquela atuação, é errada, não deixa de ser errada por causa de uma atuação totalmente diferente num campo também totalmente diferente. Obrigado, Dr. Alfredo Uamba. Passa agora para o profeta Carlos Simões. Profeta, ainda no nosso ponto prévio, mas temos aqui um comentário do Fungo Tomé, que diz o seguinte: Massango, uma informação que alguns bairros da cidade de Maputo estão sem energia no momento em que o filho do presidente acidentou e criou danos morais e deixou 2 crianças e outros que estão hospitalizados e estão bem graves. Estas coincidências não é possível. São muitos bairros que estão sem corrente elétrica. Pode-se considerar que cortaram a energia para o povo não saber que o Florino Jacinto Inhosso cometeu isso hoje pelas 10 horas. Oh meu Deus, será que esse corte tem uma relação com o acidente que houve hoje? Se tiver as imagens aí, Alexandre, peço para mostrar, por favor. Muito bem, deixa eu saudar a todos lá em casa, onde o passado não chegou ao fim, o futuro não começa. Eu sou o profeta Carlos, sintam-se todos por mim cumprimentados. Quero saudar a toda a equipe da TTV, saudar a Cimação, ao Dr. Félix e também a todo o pessoal que nos acompanha a partir de casa, a minha esposa que está aqui. Hoje ela decidiu vir juntamente comigo. Então, acidentes acontecem, é para todos nós condutores. Você que tem aí a sua carta de condução, você que tem carro ou não tem, que está na estrada, acidentes é para todos, acontece para todos. Andando bem ou mal, você pode ser sujeito a um acidente na vida. Podem bater o seu carro ou você mesmo pode bater um outro carro. Então a energia sempre vai nos bairros, tanto na cidade ou no mato. Se foi a energia no momento em que ocorreu o acidente, pode não ser um corte tendencioso. E as informações hoje em dia não precisam mais de... Aliás, elas não levam muito tempo. Em curto tempo só as informações se espalham. E vamos desejar rápidas melhoras para ele e as pessoas também que estão no hospital, a ser verdade, que sejam assistidos e que Deus conceda graça e favor de vida. Não é uma coisa nova, não é uma coisa que deve estar na nossa boca ao ponto de acharmos que tem algo a mais. É um acidente normal, apesar de que o carro é muito valioso, mas todos os dias temos acidente na estrada. E por ele ser filho do chefe do Estado, não pode ser uma causa ao ponto de confundirmos que certas coisas que estão a acontecer é por causa do acidente. Não, onde se vai a energia, tem tido muitas quedas de coisas, as pessoas estão a trabalhar ali e as pessoas se ouvirem isso, que foi energia por causa do acidente do filho do presidente, algumas pessoas que sofreram danos no seu trabalho vão dizer que o presidente nos prejudicou. Então, não vamos até aí, vamos considerar um acidente normal. Qualquer um pode fazer. Até eu já fiz um acidente aqui lembra, né, amor? Aqui, eu já fiz um acidente aqui. Alguém bateu, cortou minha prioridade e a pessoa depois se responsabilizou ao meu carro. É para todos. Então, que Deus abençoe aí ao filho do presidente. Lá das melhoras. Não estamos a lamber botas, estamos a falar como homens de Deus. Não vamos aqui aplaudir coisas que não fazem sentido nenhum. Meu Deus, podemos passar para o nosso tema central ou um assunto que queria apresentar? Podemos avançar? Não. Antes, ainda nos pontos prévios, quero parabenizar aí o presidente do município pela atitude que tomou. Sabe, nós temos que dar espaço às pessoas fazerem algo bom. Esse comportamento, quando alguém faz algo e nós olharmos isso como se fosse um comportamento tendencioso, porque quer cobrir aquilo, quer fechar a imagem, quer agradar aquele. Isso em algum momento faz com que as pessoas parem de fazerem o bem, porque fazendo ou não acabam percebendo que não muda nada ao povo. Somos um povo que reclamamos pelas mudanças no país e uma atitude dessas já coopera para o bem da nossa sociedade. E nós temos que aplaudir quando as pessoas fazem o bem. É um senhor que tem mais 4 anos cheios
de governação, como presidente do município na cidade de Maputo. Esperamos muito. Nesse momento, ele precisa perceber que quando faz algo, o povo aplaude, o que é bom. Temos que criticar coisas erradas e aplaudir coisas boas. Quer dizer assim, que até o bem, quando é feito, a pessoa é criticada, pior que estamos no tempo das campanhas. Temos aí campanhas daqui a pouco, toda a ação do governo será olhada como ação tendenciosa para aquilo que são os tempos que nós estamos para vivenciar. Mas nem sempre que as coisas estão assim. Ele está de parabéns pela atitude que tomou. Outro ponto. Eu estava fora. Em 30 segundos? Mas como 30 segundos, Massango? Sim, vamos avançar, por favor. Massango, você é hora antes do programa mesmo? Vamos avançar, Vou meu ficar no Deus. espírito. Eu vi aí o programa com o Magosha e o jovem que esteve aqui conosco, de desafios, não desafios. Eu quero tocar um pouco nesse ponto e dizer para todos aqueles que são pastores que frequentam o curandeiro. Hoje temos curandeiros com asas, porque de facto eles afirmam que atendem alguns pastores nas suas palhotas, sabe? E seria bom os pastores não misturarem, porque trevas é trevas, luz é luz, curandeirismo é curandeirismo, e cristianismo é cristianismo. Hoje estamos aqui a ver uma gosta, a levantar um jovem a dizer assim, faça alguma coisa. O jovem não pôde fazer o que ele prometeu. Por quê? Porque não se pode ter palavras acima do poder que você carrega. Isso é muito perigoso, principalmente quando nós falamos de curandeirismo, magia. Eu tenho dito, estamos em África, onde poderes obscuros, tanto poderes da luz, são uma realidade na nossa sociedade. Há muitas situações de poder, é uma coisa real. Para isso, todo aquele que é pastor, curandeiro, profeta, apóstolo, qualquer categoria que seja, as tuas palavras devem estar de acordo com a unção que Deus te deu, para não haver vergonha. E se tu perceberes que não és ungido até um certo ponto, então não desafies coisas ao ponto de ir no terreno, como por exemplo o caso do jovem, disse eu não tenho medo de curandeiro, já bati curandeiro, já queimei curandeiro, não vão me fazer nada, eu desafio qualquer um. Veio aqui uma gocha, até se exaltou, até eu vi Massango, até Massango não fez nada. Nem o jovem não fez nada. E Massango tinha que fazer. Você é homem de Deus, como é que você deixa curandeiro e subir classe daquela forma? Mas você é homem de Deus. Eu não posso exercer o papel dos convidados. Homem de Deus tem terreno? Não é terreno, não é questão de terreno. Eu estou aqui para moderar os debates e não para libertar. Vamos supor, Massango, um dia cai alguém aqui mal, você não vai orar por ele? Você é homem de Deus. Não pode ter fronteira isso. Para fechar e eu, Magosha, é me aguardar. Nós dois iremos acertar as contas. Até já. Então, o profeta também está a desafiar o Magosha. Eu não estou a desafiar. Não entro. Vou desafiar o curandeiro para fazer o quê? Você não está a ver que é baixaria isso? Desafiar o curandeiro, não. Só digo até já. Nós veremos. Estamos juntos. Obrigado, profeta Carlos Simões, doutor Alfredo Wamba, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado. Temos aqui muitos telespectadores conectados ao nosso programa de hoje. Benedito, saudações. José Eugênio, boa tarde, ligado ao programa Diálogo na TTV a partir da Matola. Nosso muito obrigado. Severino, ligado a partir da Zambésia. Nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do César, que está conectado ao nosso programa. Fátima está ligada. Joyce está ligada a partir de T3. Jade está ligada ao nosso programa de hoje. Nosso muito obrigado. Austro, ligado ao nosso programa. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Mário, que está conectado ao nosso programa a partir de Moamba. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema central, que é entretenimento nas igrejas. Em diálogo nós recebemos o Dr. Alfredo Wamba, ele que é advogado e servo de Deus. Também recebemos Carlos Simões, ele que é profeta, que vai nos ajudar a dialogar em torno deste tema. Doutor profeta Carlos Simões, o nosso tema é entretenimento nas igrejas. Relativamente, como uma pergunta prévia, doutor,
O que é entretenimento, o que é igreja? Bem, de facto, a questão prévia há de ser essa de separação, vamos lá dizer, de águas, para perceber o que é uma coisa, o que é a outra. Em princípio, entretenimento é toda atividade, toda atuação, seja ela de natureza, muitas das vezes até de natureza artística, sendo por via de música, de teatro ou de outra manifestação, vamos lá dizer, que tende a entreter as pessoas, tende a gastar algum tempo com as pessoas, que são geralmente atividades que não apelam, vamos lá dizer, para uma atividade propriamente de trabalho para os visados telespectadores, aqueles que os espectadores queria dizer, tanto daquela exibição. Então, isso é que é entretenimento. Como, por exemplo, sair, ir ao teatro, como dizia, sair, ir assistir música, ir a um espetáculo, ir, vamos lá dizer, a qualquer outra atividade de diversão. Isso é que portanto, chama-se entretenimento. E igreja é casa de Deus. Igreja, no sentido, vamos lá dizer, lato, é aquele local onde nós vamos lá para irmos congregar. Este é o sentido genérico. Depois tem aquele propriamente bíblico, em que cada um de nós somos igreja na medida em que somos o templo, tanto do Espírito Santo de Deus. Tanto, esta é a diferença de uma em relação à outra coisa. Doutor, há formas, há maneiras como um crente deve se entreter, seja na igreja ou fora da igreja? Bem, em princípio, dentro da igreja não é um espaço próprio para entretenimento. Por quê? Porque a igreja ela existe com um objetivo próprio. O objetivo da igreja, sem até especificar, vamos lá dizer, dividir em diversos grupos, do ponto de vista de faixas etárias dentro da igreja, a finalidade última da igreja é a transmissão da mensagem de salvação, que é a mensagem de Cristo, é a mensagem, é a boa nova, que é a palavra de Deus. Este é o fim último, portanto, da igreja. Sempre que nós olhamos para a igreja, quem propõe-se a ir à igreja, em princípio, vai, aliás, até pode ir com outras intenções, mas o papel da própria igreja, sempre que encontra-se perante pessoas, é a transmissão, portanto, desta mensagem. Mensagem é esta que pode ir ao encontro, vamos lá dizer, de problemas diversificados a nível das pessoas que procuram soluções desses problemas. Mas, essencialmente, o papel da igreja é, de facto, de transmitir a boa nova, que é a palavra de Deus. Obrigado, doutor Alfredo Wamba. Passa agora para o profeta Carlos Simões. Alexandre, por favor, aí no GC, aí na parte de cima, peço para colocar tema em diálogo, por favor. Passo agora para o profeta Carlos Simões. Profeta, ainda na nossa questão prévia, o que é entretenimento, o que é igreja? Será que há formas, há maneiras de um crente se entreter, seja na igreja ou fora da igreja? Muito obrigado. Dizer que sim, eu vou explicar porquê. Primeiro, o Dr. Félix definiu bem, entretenimento, estamos a falar de ações artísticas ou de influências para a nossa sociedade. Ao ocorrer essas ações, estamos a falar de entretenimento, que é entreter, divertir a nossa sociedade. E temos vários ramos, como a música, o teatro, filmes, entre outros conteúdos que levam ao entretenimento para o povo. Quando nós falamos de igreja, estamos a falar da casa de preparação de vidas para a vinda de Jesus. Lembrar que o limite é Cristo para todos nós. E a igreja é o lugar do preparo para todos nós recebermos a Jesus. Ou também podemos definir a igreja como a casa do Senhor, onde os corações são preparados, convertidos para a salvação.
porque todos nós estamos cientes que existe vida após morte e existe uma morte eterna. Então, para que o nosso espírito tenha uma salvação, nós somos preparados. E a equipe que prepara as pessoas no mundo hoje trabalha na igreja, que é um local próprio, onde nós temos a salvação, o perdão, como eu disse, lugar de preparação de almas e vidas para a vinda do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Já podemos, há como um crente estar no entretenimento, sim. Quando nós falamos de igreja, é uma casa que recebe todas as categorias da sociedade. Podemos ter lá alguém que está no entretenimento e entrou na igreja, mas ainda não se converteu. E nem todos que estão na igreja estão convertidos. Então, são coisas distintas, mas também não são coisas que podemos separar. Sim, mas profeta, há formas, há maneiras de um crente se entreter, pode ser dentro da igreja ou fora da igreja? Fora da igreja, sim. Dentro da igreja, não, porque não é o local adequado. Poderia isso em algum momento trazer mais resultados, mais inspirações para os outros. Mas fora da igreja, ainda que eu possa dizer não, as pessoas estão a se entreter, sendo membros da igreja, até alguns sendo líderes, né? Então, eu não poderei aqui conseguir trazer a forma adequada para manter alguém no entretenimento estando na igreja. Mas é o que está a acontecer e é o que temos visto. Se calhar, poderia eu usar a Bíblia, onde o apóstolo Paulo diz que não escandalizem os pequenos. Então, em algum momento, o entretenimento é feito em todos os ramos. Temos-se dentro da igreja membros no entretenimento. Temos aqueles que já entraram com o seu ramo de entretenimento, que ainda não abandonaram, e temos aqueles que entraram nessa área estando mesmo dentro da igreja. Temos até pastores que estiveram na igreja e ao mesmo tempo no entretenimento, como por exemplo Joe William. Joe sempre foi um líder do entretenimento. E estando na igreja, mesmo a liderar pessoas, ele sempre esteve no entretenimento, sempre esteve no showbiz. Isso é bíblico. É bíblico um homem de Deus estar dentro da igreja e fazer parte do showbiz, fazer parte do entretenimento? Bem, dizer que é bíblico, não temos bases bíblicas para sustentar o entretenimento, mas teríamos que olhar, por exemplo, nas vertentes do tal entretenimento. Não é bíblico, e também a Bíblia também pode não proibir, né? Se formos a ir na Bíblia, não é bíblico, também a Bíblia pode não proibir, mas temos passagens onde o apóstolo Paulo diz: há coisas que me são lícitas, mas não me convém. Depende agora dos resultados que você vai ter para o benefício da igreja e para o benefício da sua própria vida. Então, nós como líderes ou membros do corpo de Cristo, tudo que nós fizemos, temos que fazer uma análise se beneficia a igreja de Deus e beneficia a nós também. Por exemplo, vamos lá olhar para esse ângulo de Joe. Joe William caiu. Joe caiu por quê? Joe William caiu porque dentro do entretenimento ele acabava comprando coisas, fazendo coisas, não para ele, mas para as pessoas e para manter o entretenimento. Esse é o lado mais perigoso do entretenimento. Comprar carro, comprar casas, comprar roupas, que muitas das vezes nem é para ti, mas é para sustentar um perfil que você criou, é para sustentar a vida de entreter pessoas. Em algum momento, se você, Joe comprava coisas, é normal estar na TV com um fato a dizer que comprei a $1.000, comprei a $2.000, comprar Maserati, comprar Jaguar, comprar Ferrari, comprar Lamborghini, Mercedes, e acho que GL Class. Então, todas essas coisas, muitas das vezes, Joe William não comprava para ele. Ele comprava para manter o entretenimento. Então, isso, qual foi o resultado que ele teve? Joe estava mais grande aqui em Maputo, a nível de Maputo. Tinha uma igreja muito grande, mas caiu. Tinha a esposa, separou. Teve outras quedas que se calhar nós ainda nem vimos, nem vivenciamos, mas para aquilo que veio na mídia foi exatamente por causa de estar na igreja e estar no entretenimento e não saber gerir essas coisas. Tem aqueles que estão na igreja, estão no entretenimento, conseguem manter a vida deles, mas, como eu disse, há que se fazer o exame, se ao entreter pessoas e ao estar no entretenimento, sendo líder ou membro da igreja ou servo,
estás a contribuir para o benefício da igreja ou estás a deixar cair a igreja de Cristo? Estás a se beneficiar? Há quem vive disso. É por isso que não poderemos impedir para quem olha isso como seu ganha-pão diário e está na igreja. Esse merece calor das pessoas e ser instruído como evitar com que aquilo afete aquilo que é a igreja de Deus. Obrigado, profeta Carlos Simões. Passo agora para o doutor Alfredo Uamba. Doutor, comentários em torno dos pontos levantados pelo profeta Carlos. Defende sim o entretenimento por parte dos homens de Deus, mas aceita que não é bíblico, mas sim pode se entreter. E deu aqui um exemplo concreto do profeta Joe William, dizer que será nosso programa Diálogo na TTV, já confirmou a presença. Como é que olha para isso, homem de Deus? Bem, eu penso que não há de ter sido por acaso este tema entretenimento dentro das igrejas. Existe entretenimento nos termos em que eu defini, que são os termos gerais. Existe uma modalidade ou uma forma, vamos lá dizer, que seja positiva de criar atividades de entretenimento dentro da igreja. Pode ser, por exemplo, com a camada dos adolescentes ou mesmo as crianças da igreja, ou mesmo uma atividade em forma de um retiro, que seja um programa propriamente da igreja, que não é propriamente, vamos lá dizer, de todo um programa religioso, mas se designe um programa de entretenimento, mas que tem o fim último, alcançar vidas. Portanto, os condimentos dentro daquele programa de entretenimento hão de ser, tanto sugestivos, hão de tender a chamar as pessoas mais para um determinado lado, que é o lado da salvação, do que o outro lado. Portanto, é execuível, é possível, até porque todos nós precisamos de ter algum entretenimento. Quando nós vamos acompanhar uma modalidade desportiva, por exemplo, estamos em um momento de lazer, é um momento de entretenimento, mas é um entretenimento que seja positivo. O que é que estou a dizer com isso? Estou a dizer que é possível desenhar programas que sejam de entretenimento dentro da igreja, mas que, porque mesmo quem, por exemplo, faz uma peça, elabora uma peça teatral, é um entretenimento, mas ele tem como fim transmitir determinada mensagem. Se olhares, por exemplo, para a nossa casa de teatro, que é o Gungu, has de perceber que todas as peças são ali apresentadas, tem por detrás ali um tema político, alguma mensagem de várias natureza que pode estar ali a ser apresentado. Dentro da igreja também é possível criar, mas a igreja não é o sítio próprio para desenhar entretenimento de um modo geral, algo que não tenha a ver. Pode chamar entretenimento, mas que seja um programa que tenha como fim último alcançar vidas. Agora, quando dizia que este tema não há de ter sido por acaso, no meu ponto de vista, me parece que o cerne de debate é mesmo o desencadear atividades de entretenimento dentro da igreja. Ou por cima daquilo que é o programa imperativo da igreja, que é ganhar pessoas para Cristo, desencadear, né, ações de entretenimento. Isso existe. E existe de que formas? No meu ponto de vista, quando eu olho para o nascimento, por exemplo, de várias igrejas, muitas delas dirigidas por jovens, profetas, apóstolos, até a maior parte deles tendencialmente apreciam mais esses títulos, por serem títulos que pressupõem alguma grandeza. Quando hoje analiso a atuação deles, no final do dia considero aquilo ali uma atividade própria de entretenimento, do que realização, vamos lá dizer, de um verdadeiro culto ou de uma ação que tende ou tenha em vista alcançar almas para Deus. Doutor, você quer interromper, por favor? Fez menção a ao grupo ou aos líderes emergentes. Exatamente. Que o que tem feito é o entretenimento. É entretenimento. Mas tem feito várias cruzadas, tem feito vários milagres, curas, aquilo tudo é entretenimento, doutor? Exatamente. É isso que chamam de entretenimento. Chamam de entretenimento por quê? Por uma razão muito simples. A Bíblia é um
é um livro que contém a mensagem, que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a palavra da salvação, é a boa nova. Tem características próprias, não é muito complexa, é muito simples, estás a perceber? Entretanto, no meio destas novas igrejas emergentes, dirigidas maioritariamente por líderes também emergentes, com essas designações todas, se prestares atenção nos próprios cultos, nas próprias aparições, eu, por exemplo, não consigo muitas das vezes olhar para alguém que de forma pública atua ou faz uma colocação ou tem um comportamento que seja desviante e calar, tendo-a a criticar. Isso me faz estar constantemente em debate, portanto, com estas pessoas. Mas, ultimamente, o que é que eu tendo a fazer? Por já estar cansado, eu sempre que cruzo com uma página, bloqueio. E fico irritado. Essas páginas são dos profetas. Fico irritado porque imagina lá, por exemplo, num determinado culto, onde tem pais, tem mães, tem diversas pessoas com vários problemas, em pleno dia de domingo, por exemplo, em que podiam estar com a família, decidem fazerem-se à igreja, e o líder chega lá, primeira coisa, por exemplo, que acontece, que eu não consigo perceber, há um protocolo ainda ia começar, o líder ainda a chegar lá num beco, has de ver um protocolo todo a fotografar ali, chegada do homem de Deus, depois a página daquela igreja há de estar poluída de fotos, de passo a passo, até onde ele vai sentar ali, alguém vai carregar ali uma Bíblia para ele, pega a pasta dele, depois é cercado. Às vezes, este líder, às vezes não tem nenhuma viatura, por exemplo. Às vezes foram mobilizadas algumas pessoas para criarem ali um cortejo, tal, etc, etc. Estou a falar mesmo de antes de começar o culto propriamente dito. Só os próprios pressupostos, estás a perceber? Os próprios preparos para o próprio culto já sugerem-te a uma atividade própria de entretenimento. E quando chegam já no próprio momento do culto, has de ver o que preconiza ser um momento, por exemplo, daquilo que eu chamo de profetadas, que é o tal momento das profecias. E aonde depois adivinha um número, tens aí uma camiseta interior, vai te dizer qual é a cor, e depois qual é o número de telefone, o teu número de telefone que tu já conheces, tu compraste e registraste aquele número de telefone, ele vai te dizer, e depois vai dizer que está na tua casa, estou a ver tua casa, está... O que é que... Não é possível um Deus chegar em espírito na minha casa, ver o que está acontecendo, ver o que eu comi, as necessidades que estou a passar. Mesmo se pudesse ver, qual é a utilidade prática de tu me dizeres, por exemplo, que a minha outra sapatilha, para além desta preta, é branca. Qual é a utilidade prática? O meu número, por exemplo, eu conheço, é 8431, etc, etc, etc. Tu me dizeres, quando tu, por exemplo, estás perante um cenário destes, em que eu chego e digo o teu número de telefone, qual é a utilidade prática disso? Estás a perceber? Há uma justificação, obviamente, para tudo que as pessoas fazem. Muitas das vezes, essas ações que eu chamo de entretenimento dentro da igreja, são ações que eles tendem a dizer que é demonstração do poder de Deus. Eu não vejo o poder de Deus em você me dizer o meu número eu conheço, a operadora conhece, os meus familiares, amigos. Não vejo utilidade prática nenhuma nisso. Portanto, reduzem grande parte do momento, que é momento de culto dentro da igreja, para desencadearem ações de entretenimento. É um dos aspectos. Outro aspecto, por exemplo, que eu vejo, peço que faça um bom close, o cameraman, para este ponto, que é um ponto extremamente intrigante e que preocupa-me bastante. É a tendência como é que eu posso chamar? A crise de existência e de manifestação que muitos destes líderes jovens, emergentes têm, de afirmar-se, tem uma crise, uma necessidade de afirmar-se na sociedade, no sentido de dizer que, olha, eu existo como pessoa, eu tenho isto e eu posso A e B. Tu vês um vazio no sentido... Estás a ver alguém que tem crise de aparecer, de demonstrar-se. E o que é que eles fazem? Como ele não tem como ir aparecer, vamos lá dizer, numa academia
ou dentro de uma determinada empresa, projetar-se como um bom funcionário, por exemplo, ou projetar-se na sociedade como, vamos lá dizer, um ator de direitos humanos, ou não tem como desencadear atividades e notabilizar-se por essa via. Tem um grupo, portanto, que são os seus crentes, as vítimas, eu chamo de vítimas. Tem aquelas pessoas, e é para estas pessoas que ele tende a fazer aquele exibicionismo. Então, o que é que ele faz para materializar isso? Ele busca problemas e ações muito pessoais para ele incorporar e fazer daquilo um sermão. Como é que se chama? Estou a esquecer. Há um profeta, acho que está no norte, não me recordo muito bem do nome dele, que andava muito com algumas fissuras, acho que com o vosso PCA aqui, o Fred. Levava muito tempo. É de centro, não é o profeta Cavote? Exatamente, acho que é exatamente isso. É o pai espiritual do profeta Carlos. Por acaso não sabia. Ele está aqui hoje, ainda bem, vai poder nos explicar. Por exemplo, hoje eu não quero estar aqui com o profeta Carlos já a discutirmos, quero estar com o profeta Carlos já a analisarmos. Desculpe. Obrigado, Dr. Alfredo Wamba, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página. Mas deixa terminar esse a ponto. palavra, Massango, deixa ele terminar. Mas deixa eu terminar só esse ponto, Massango, para tornar este diálogo com um diálogo com uma sequência lógica, as ideias, seja ela perceptível, que a ideia não é atacar pessoalmente as pessoas, é debater aquilo que é o essencial e trazer aqui a verdade e conduzir as pessoas para aquele caminho que se entende de uma forma coletiva que é o melhor caminho. Por exemplo, sempre que eu acho que somos amigos, se calhar com ele pessoalmente ou a página dele, do da profeta igreja, Cavote. exatamente, notava, por exemplo, que sempre que aparecia para fazer abordagens muito pessoais. Estás a perceber? Entretanto, vi ali, amém, pai, sim, pai, e procurei. Este está a atuar, é profeta aqui, entretanto, há ali ele está a tratar de um problema pessoal dele, não está ali a aparecer como homem de Deus, como... Então, eu penso que o indivíduo, por exemplo, que tem este, não estou a descredibilizar a ele de um modo geral, mas estou a atacar algumas ações concretas, específicas. Mas esse tipo de atitude não é característico de um profeta, de um porta-voz de Deus, do homem de Deus? Um profeta nem há de levar, por exemplo, uma luta pessoal que ele tenha para esta pública. Não tem. Por uma questão de imagem. É como eu, que nem sou profeta, por exemplo, eu ter problemas contigo. Achas que seria ético eu vir debater aqui em televisão esse problema consigo? Não, naturalmente que não seria. Isso aí não é um ponto de vista, é a ética, não é discutível. Mas outro aspecto que considero muito importante, se calhar para terminar esta parte da minha intervenção, na questão, vamos lá dizer, do entretenimento dentro das igrejas. No momento das próprias pregações, has de ver, mesmo aqueles que pregam um pouco, há uma tendência porque quando tu estás na igreja, Massango, como homem de Deus, a ideia é falar a mensagem, é pregar a palavra de Deus. Has de ver, muitos deles têm alguma convicção em alguma atividade, por exemplo, que fazem. Estás a perceber? Ele acredita que ele é um professor, é um instrutor, por exemplo, da vida. Aquilo que chamamos de mentores, por exemplo. Ele tem um mentor, por exemplo, é alguém que muitas das vezes te conduz. Pode ser numa área financeira, na área conjugal, etc, etc. Tendem muitas das vezes a trazerem ideias pessoais de como, por exemplo, fazer a vida. Não do ponto de vista bíblico ou do ponto de vista de Deus. É aquilo que ele entende, que muitas das vezes, como são pessoas, muitas delas um pouco vazias, no meu ponto de vista, trazem ideias que não são execuíveis. Estás a perceber? Porque é diferente, por exemplo. Mas, doutor, isso não seria revelação, não seria Deus falando com esse profeta naquele momento? Como é que, por exemplo, alguém dizia-me assim, como é que é possível para termos, por exemplo, vamos lá dizer que eu tenho dinheiro, tenho alguns milhões de dólares, eu quero multiplicar, por exemplo, aquele dinheiro, né? Tenho aquele dinheiro.
Eu, dentro da minha ignorância, sem conhecer, por exemplo, as taxas de juros, os melhores negócios que podem se fazer, etc, etc, a questão cambial, etc, etc, que é coisa específica de quem de facto entende aquilo. Achas que eu tenho como, por revelação, descobrir qual é a inflação, essas coisas todas? Não é possível. 30 Então, segundos, doutor. para mim, há muito entretenimento dentro da igreja a partir do momento que os homens de Deus, aqueles que se chamam homens de Deus, deixam de trazer aquela mensagem que é propriamente de Deus, trazem ações muito pessoais, ações com tendência de se afirmarem, de chamarem ali alguma grandeza pessoal, qualquer outra coisa que é nada, mas absolutamente nada, não tem nada a ver com a mensagem ou com a missão que é apresentar ali a palavra de Deus. Obrigado. Podia dar muitos outros exemplos, mas só... Temos tempo, ainda temos Vamos tempo. passar para o profeta Carlos. Pediu a Bíblia ao profeta, né? Pediu a Tenho minha Bíblia, vai sim. usar a sua Bíblia. Profeta, o doutor fez menção de vários aspectos que estão relacionados com as igrejas emergentes e também usou a figura do profeta Kavod, que daqui a algum tempo vai lançar dois livros, que também fiz parte dos livros. Profeta Carlos, Sim. como é que olha para isso, para o doutor Alfredo Wamba? Um homem de Deus não pode aparecer, fazer uma transmissão, por exemplo, ao vivo, a falar coisas pessoais. Deu um exemplo daquilo que aconteceu com o PCA Fred Josias. Fred Josias é isso. Um homem de Deus pode fazer isso. Isso aí não seria entretenimento, não seria entreter as pessoas? Respondendo essa parte para ir ao tema, e lá tem Kavod de Ministry, que é página pessoal, e tem Embaixada do Evangelho de Jesus Cristo Rei, que é página da igreja. Então, se respondeu Fred como pessoa, respondeu na página pessoal, Kavod, nem vem profeta Kavod, não. Vem Kavod de Ministry. É uma página pessoal. E temos Embaixada do Evangelho de Jesus Cristo Rei, que é página da igreja. Sem querer interromper. Vou dar um exemplo. Permita dar um exemplo. Pode. Existem duas páginas do apóstolo Honor Kutan. A primeira página é Apóstolo Honor Kutan. Exatamente. Existe a segunda página, que é Igreja Nações para Cristo. Aham. Mas dificilmente nessas duas páginas nós ouvimos pessoas, ou ouvimos o apóstolo Honor Kutan a responder às pessoas, tendo em conta que é um dos apóstolos muito criticados. É a Mas personalidade mesmo assim dele. ele não responde. É a personalidade dele. Talvez só uma pergunta só para ajudar, talvez era nos esclarecer, porque podemos estar até a perceber mal. A pergunta que eu ia colocar nessa explicação é, dada a existência dessas duas páginas, uma pessoal ou outra ministerial, sim. aquele profeta, aquela pessoa em causa, aqui não é a mesma pessoa, é diferente aqui, é diferente acolá, só para perceber isso. Eu deixei muito tempo o doutor a falar, tenho muito que responder aqui. Não, só estava a acrescentar uma questão. Eu também tinha muitas perguntas, mas ia te interromper ao expor elas. Vou expor do meu tempo e vai ser muito bom assim, para facilitar, senão vou perder o fio de pensamento. Sim, mas pode alinhar com a indicação assim, doutor. Expliquei e volto a repetir. Kavod de Ministries, Embaixada do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja não é Kavod. A igreja é de Cristo, não pertence. Kavod é uma pessoa. Se tratou coisas pessoais no Facebook, numa página, não tratou na página da igreja. Agora, Mas não é a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa? Não é Kavod de ministro, Kavod de profeta, não é a mesma pessoa? Sim, exatamente, é a mesma pessoa, sim. Só aparece aqui, aparece acolá. Temos página da igreja, temos a igreja e temos Mas a questão pessoa. não é Então, o espaço, vamos ao ele. tema. Vamos ao tema. Ok, entendi muito bem. Gostei, doutor. A questão é uma dúvida, por exemplo. É uma que eu dúvida, tenho. gostei. Sim. Vou esclarecer com tudo que eu respondi. Sim. Primeiro, Se fosses tu, eu também eu ia perguntar. gostei de uma coisa que o doutor Félix falou. Disse ele bloqueia no Facebook por se irritar todas as pessoas, todos os ministros jovens, de preferência profetas, apóstolos, etc., por serem jovens e também por começarem a filmarem coisas do culto desde a porta, fotografia ao entrar, fotografia ao chegar. Ele bloqueia porque se irrita com isso. No Facebook, Massango, temos moças seminuas, não foram bloqueadas. No Facebook,
temos memes, não bloqueou. No Facebook temos escândalos, não bloqueou. No Facebook temos insultos, indiretas, tudo isso não irritou ao Dr. Félix. Mas a página de um profeta jovem que fez foto ao descer do carro a chegar no culto, isso irritou ele tanto ao ponto de ir bloquear. Então, estamos perante a um judeu, fariseu, samaritano. Não consigo perceber essa parte. Creio que no tempo vai poder esclarecer a proveniência de se irritar por isso. Porque não Temos páginas de cervejas, jovens a beberem aguardente, sem conhecerem mais caminho de casa. Acidentes estão a acontecer nos finais de semana por causa de pessoas estarem sob efeito de álcool, brigas, tantas coisas a distraírem a sociedade. Tudo isso no Facebook não irritou o Dr. Félix. Simplesmente um profeta, apóstolo, pastor jovem que começou a fazer filmagem. Primeiro, estamos a falar de página da igreja ou a página profética, né? Que está a levar a informação. Eu tenho dito, redes sociais, são redes sociais, é para a sociedade. Se um profeta jovem, tanto não jovem, começou a fazer fotos da igreja desde a chegada até o altar, não significa que ele está a sair do foco ou está a interter, ao contrário. Está a trazer a informação para a página da igreja. E nós não podemos olhar para o entretenimento como erro ou pecado. Não. Se os profetas jovens, pastores jovens, estão a entreter as pessoas, então estão a entreter para Cristo. Eu estou a gostar. Vou ter que aplaudir. Porque se é entreter as pessoas para Jesus, então é aplaudível. As pessoas já recebem entretenimento da música, já recebem entretenimento das dramas, já recebem entretenimento dos filmes, já recebem entretenimento de vários acontecimentos. Então, se estão a receber o entretenimento do Evangelho, isso está a irritar ao doutor. Agora, vou ler aqui um livro muito simples que o apóstolo Paulo falou aqui, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Significa que todos nós, tanto ao doutor, tanto ao Carlos Massango, os músicos, profetas, todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo para prestarmos contas, para sermos dados galardão segundo as obras, tanto boas, tanto más. Estão a querer dizer assim, que o Dr. Félix, por bloquear alguém, ao lhe irritar pelo entretenimento de tirar foto no culto, vai ser julgado por isso. Aquele também que fez foto nessas vertentes, também será julgado por isso. Agora, eu esperava, eu e ele, estarmos aqui a fazer um debate de modo a trazer aqui um ensino. Mas antes de ensinar, ele já descartou, já matou. Já não é útil para ensinar a faixa etária jovem. E nós temos que agradecer a Deus por estarmos num país onde Deus está a levantar jovens no Evangelho. Não atacar eles. E eu tenho dito assim, Massango, nós pastores temos que ser exemplos. Eu, Carlos, sou jovem e a minha vida, se está a ser um entretenimento para inspirar as pessoas para Jesus, já é bom. Mas se está a ser um entretenimento para distrair as pessoas e desviar as pessoas, já estou errado. Por exemplo, eu sempre que chego na igreja, minha esposa está aqui, antes de nós entrarmos no culto, fizemos foto sempre. No carro mesmo, ali fora. Fizemos foto, publicamos. Vou te explicar por quê. Nós inspiramos os outros casais, que até hoje nós não conhecemos a esposa dele, mas é casado. Ele, quando chega no culto, ele entra sozinho, a esposa entra pela outra porta, parece estar em brigas. Mas todas as atitudes feitas podem ser uma inspiração. Eu, ao chegar com minha esposa, nós, quando saímos do carro, paramos, oramos ali fora. E os jovens fazem fotos e publicam mesmo na página, tanto da igreja, tanto na minha. A chegada do homem de Deus e sua esposa é uma informação. Estamos no Evangelho. A quem eu já consagrei casamentos de pessoas que se inspiraram em mim e minha esposa, por causa de como nós temos andado. Então, temos que olhar para as atitudes de jovens. Primeiramente, vamos olhar a idade deles. Segundo, vamos olhar o procedimento.
e olhar qual é a tendência, o objetivo claro daquilo que esses jovens estão a fazer. Eu olho para o nosso país, aqui em Moçambique, de facto, nesses últimos tempos, temos muitos jovens pastores, apóstolos, profetas. Isso é de se louvar. Esses estão para serem apoiados, não para serem bloqueados. Estão para ser apoiados e ensinados. Eu, por exemplo, aprendo muito. Eu já aprendi do apóstolo Dene, já estive no escritório dele. Abriu-me um ângulo de coisas. Carlos deve fazer assim, deve ir assim, deve fazer assim. Aplaudi. E já aprendi de apóstolo Mara, apóstolo Gerson, o próprio profeta Cavodo como meu líder, de outros profetas. Sou jovem. Os jovens precisam ser ensinados a quem faz e pensa que está certo. Se esse é bloqueado, vai aprender quando? Então, o doutor não deve bloquear. Está errado, ele está completamente errado. Tem que procurar aqueles jovens para ensinar. Ele não deve cansar de corrigir pessoas que estão erradas. Ele é homem de Deus. Nós não podemos nos cansar. Se somos homens de Deus, fomos dados a unção de Deus para as pessoas, então não podemos nos cansar dessas pessoas. Veja muito bem que Jesus Cristo, até na dor, no último minuto da morte, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Jesus não se cansou de nós, não se cansou das pessoas que lhe crucificaram, lhe apedrejaram, lhe lançaram pedra, até lhe furaram o corpo e derramou-se sangue e água. Jesus tinha tudo para se cansar, mas não se cansou. Então, foi uma atitude de baixa classe. Se dissesse que bloqueou moças que estão seminuas porque podem lhe distrair, poderia eu tentar entender. Bloquear pastor porque postou foto ao chegar na igreja. Está errado. Muitíssimo errado. Eu quero acreditar que já foi bloqueado, porque eu também sou um desses. E eu, quando chego, antes de eu entrar na igreja, ali fora, há momentos que eu, Massango, os meus pastores da igreja, quando eles veem eu a chegar, eles aproximam. Abrem porta para mim, abrem porta para minha esposa, tem mães que recebem a minha esposa, levam o meu filho. Como andar, homem de Deus? Andamos bem, vamos orar aqui mesmo. Nós oramos aí, não é showbiz, estamos a inspirar pessoas. Então, eu quero acreditar que uma das coisas é porque, se calhar, na era do Dr. Félix, na era que eles foram lançados, ungidos como apóstolos, não tinha isso. Então, se calhar, não tinha essas coisas, e pode ser uma coisa nova, pode estar a incomodar em algum momento, mas quero dizer para o doutor que vamos trabalhar em Cristo segundo as eras, o século, o momento, a tecnologia. Vamos acompanhar todos os episódios. Hoje em dia temos a mídia. Lá no passado não havia. Então, tudo que acontece hoje, e talvez por causa da mídia, nós, se formos a voltar no tempo de próprio Cristo, quando lemos as escrituras que Jesus foi de barco lá, subiu aquilo, se houvesse mídia, Massango, teríamos fotos de Jesus em todos os lugares onde ele foi. Não está errado. Está a inspirar pessoas. Tudo que nós fizemos é uma inspiração para a sociedade lá em Profeta casa. Carlos, antes de passar para o doutor, o entretenimento nas igrejas é para louvar a Deus ou é para mostrar a alegria dos homens perante ao Senhor? O entretenimento dentro da igreja? Sim. Primeiro, dissemos que na igreja não é um local apropriado para o entretenimento. Mas abre-se aqui uma exceção para algumas atividades, como, por exemplo, evangelismo nas ruas, cruzadas, e falou aqui, o doutor falou aqui de futebol, de jovens, tudo mais, algumas atitudes que inclinam-se para o entretenimento. Só que nós dissemos assim, temos que fazer uma análise, se estamos a entreter para a salvação ou estamos a distrair essas pessoas para a queda. Porque o objetivo fundamental da igreja qual é? É a salvação. É atrair as almas, ensinar essas pessoas a estarem em Cristo. Então, se termos uma oportunidade de irmos a entreter as pessoas para serem salvas, já é bom, muitíssimo bom, é de louvar mesmo, Massango. Mas se termos espaço de entreter as pessoas dentro da igreja, mas para tirar elas para fora, ao ponto de não olharem mais a igreja como foco, aí nós já estamos a falhar. Então, nessa questão que colocaste, dentro da igreja abrimos exceção de entretenimento para algumas atividades que atraem as almas. Mas quanto aos pontos levantados pelo doutor, de que a preparação de entrada do homem de Deus, o momento do culto, aquilo tudo é entretenimento. Como é que olha para isso? É evangelho. Faz parte do evangelho.
Faz parte do Aquele todo evangelho. protocolo. Todo o protocolo. Homem de Deus tem que ser protocolado. É baixaria isso. Eu sair da minha, você sair da tua casa, até parece que ali na igreja não te gostam. Você está a ir pregar numa igreja que não te gostam. Quando o povo te recebe, aplaude, você é homem de Deus, você é a representação de Deus. Quando você está a ir na igreja, você é aquele que representa Deus. O povo, quando olha para si, está a ver Deus em você. Então esse povo deve te receber. Eu vi lá no passado, por exemplo, até foi um testemunho contado que o bispo Maposse, nos Estados Unidos, foi oferecido rama. Foi honrado como homem de Deus. Há pouco tempo fizeram cruzada. Eu vi o bispo Maposse, pôs sapatilha, jacket, pessoas lá aplaudiram, eles receberam até o altar para ele pregar, sabe? O homem de Deus que é bem recebido na igreja, ele prega livre, prega à vontade e o evangelho, a palavra que vai ser pregada naquele dia, será uma palavra abençoada. O homem de Deus tem que pregar triste. É onde ele sai de casa, chega na porta da igreja, não está ninguém, nem para dizer, pode ir, pai, temos o assunto hoje, é esse, o programa. Às vezes quem desenha o programa nem é o pastor, é o evangelista, é o diácono. E o pastor, ao chegar, tem que ser recebido na porta, ser esclarecido o programa. Então, se ele teve dinheiro, tem um cameraman que faz foto, é para publicar na página da igreja ou na página desse pastor, informar aos outros membros que não foram, os de longe. Há quem hoje já vai nessa igreja por causa dessas fotos. Exemplo, eu sou apreciado e elogiado com minha mulher. Quando nós chegamos ali, fizemos fotos juntos, oramos, entramos. Estamos a inspirar a sociedade. Obrigado, profeta Carlos Simões. Passo agora para o doutor Alfredo. Doutor, comentários em torno dos pontos levantados. Bem, eu deixei de facto o profeta Carlos aqui a elaborar. De facto é uma má percepção que ele está a ter. Nós estamos aqui e não quero que a gente se distraia daquilo que é o tema central do nosso debate. É entretenimento dentro da igreja. Dizia que não é por acaso que temos esse tema para debater. Esse tema pressupõe alguma proibição do entretenimento dentro da igreja, exceptuando de facto esses programas, como eu dizia, que sejam de uma natureza, vamos lá dizer, de entretenimento, mas tenham como fim último alcançar almas. Um entretenimento, vamos lá dizer, mundano, e um entretenimento de um programa de evangelização são duas coisas totalmente diferentes. Agora, eu não estou a questionar o facto de alguém tirar fotos. Eu também tiro fotos. Não estou a questionar isso, o profeta Carlos. Não estou contra isso. O que eu estava a dizer é que nas igrejas atuais desencadeia-se muito entretenimento. Como é que se desencadeia esse entretenimento? É que os cultos são cultos muito mais virados para coisas que não são essenciais. Como, por exemplo, a garantia de que tem de se tirar fotos, por exemplo, na entrada do homem de Deus. Ok, tiramos fotos, explicaste muito bem e gostei muito dessa parte, quando dizes que tira as fotos, depois publicas e as pessoas veem que quando tu vais à igreja estás de facto ali acompanhado com sua esposa. Isso é sinal de estabilidade de família. É muito positivo. Agora, fazer isso, chegar lá, depois adivinhar o número de telefone, como eu estava a dizer qual é a cor das minhas cuecas, da minha camiseta anterior, qual é a cor da minha outra sapatilha. E depois, quando chegar o momento da pregação também, não pregar a palavra de Deus. Começar a elaborar, a tentar ensinar as pessoas como é que podem. Às vezes você nem é um financeiro. Começa a ensinar como é que as pessoas podem fazer dinheiro. Começa já ali a querer mentorar as pessoas, a fazer coisas totalmente diferentes daquilo que se espera que um homem de Deus faça dentro da igreja, em cima de um altar. É aí onde eu chamo estas coisas todas e problematizo. Há uma explicação, por exemplo, que estava já a dar. Eu sinto, quando olho para o seu semblante a falar disso, até porque evitaste comentar nisso, é uma atitude de sabedoria da sua parte. Aquela diferença em termos de páginas. Por exemplo, você aqui, me dizer que você é um Carlos, quando estamos lá fora, é outro Carlos. Não existe isso. Você é a mesma pessoa. Aqui, por exemplo, no programa, o Massango chama-me... Como é que chamaste-me nos panfletos? Chamaste-me advogado e servo, não sei o quê. Nem é meu nome.
tem outros fóruns onde as pessoas... Mas eu, pessoa, eu, filho de Deus, eu, servo de Deus, sou a mesma pessoa e tenho a obrigação de ser sal da terra, de inspirar, de não escandalizar em nenhum momento. Quer esteja na página da igreja, quer esteja na minha página pessoal. Não há nenhuma separação não tem aí. intervalo, é por isso que o apóstolo Paulo dizia: preach the word in season and out, dentro e fora do tempo. Não há intervalo, não há break para sermos crentes. Ou ele, por exemplo, como profeta, quando vai ao cinema, deixa de ser profeta. Obviamente que não deixa de ser profeta. Então, esta explicação das páginas não faz sentido. Era só para esclarecer que eu critico a atitude daquela pessoa. Se eu cruzar consigo no supermercado, a confussionários, vamos lá dizer ali, o caixa ter uma atitude, não tens como aquela atitude ser justificável, porque ali não és profeta. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com... E também quando Deus salva, não salva o Carlos do ministério, ou o Carlos marido, salva o Carlos uma pessoa. Então, é muito importante que se observe isso e não perceba mal, não pega coisa, por exemplo, estava a cingir muito na questão da... Eu não tenho problemas, eu também, se entrar na minha página do Facebook ou do Instagram, mas de encontrar, tenho também ali várias fotos. Mas o que eu estou a questionar é por que tu tens que tirar fotos desde a entrar e terminar o culto, não pregaste a palavra. É isso que eu estou a dizer, que é daí onde vem entretenimento. Né? Tirar uma foto, por exemplo, disseste muito bem, é uma atitude que tende a aspirar as pessoas, mas quando tu vais para a igreja, não vais para tirar foto. É bom tirar foto, mas não é o fim último. Tu tiraste foto a caminho do altar para ir pregar a palavra de Deus. Agora quero esclarecer um outro ponto que peço que na tua percepção te equivocaste um pouco. Que tem a ver com o porquê de, por exemplo, no Facebook ou noutras redes sociais, eu ir criticar ou ir bloquear, como dizia, especificamente a pastores, como se eu tivesse alguma coisa contra os pastores. Por acaso não és a primeira pessoa que tem essa percepção e me pergunta por que tu és muito aparentemente contra os pastores, como ele estava a dizer. Tem muitos apóstolos, profetas e pastores. Eu devia estar feliz por ter muitos. Mesmo a atuarem mal, a fazerem entretenimento, a não pregarem a palavra, tinha que ficar feliz só porque eles autoproclamam-se pastores. Vou explicar porquê. E como tu leste, só para não pensar que é apenas um ponto de vista meu, mas penso que é bíblico, é o recomendável. Em 1 Timóteo 1:3 diz assim, o versículo 1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja... Isto é para explicar porque é que eu ataco aquela classe especificamente. Porque é que eu não estou a perder tempo a querer corrigir uma prostituta. Prefiro mais corrigir a este grupo porque esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Quer dizer, não podemos ter aqui espaço de dizer errado, ele tem de ser uma pessoa exemplar. E depois, marido de uma mulher, como estava já a dizer, essa estabilidade de chegar, de facto, tirar foto, mostrar que minha mulher é esta aqui, right, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui eu aprendo, tu estavas a dizer que eu tenho que ter paciência, não bloquear, continuar a ensinar essas pessoas, concordo consigo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, por exemplo. Uma pessoa moderada é aquela que é atacada, é irritada. Por exemplo, pode fazer uma elaboração que me irrite. Eu não vou tirar, por exemplo, expressão, não, isso é baixaria. Tu não és baixo porque percebeste mal uma determinada colocação minha. Estás a perceber? Estou a dizer isso porque em algum momento você acha que a minha atitude é de baixaria. Não, estava equivocado. Eu aprendo quando tu dizes que tenho que ser. A própria Bíblia diz que temos que ser longânimos. Então não é baixaria, é o equívoco que tu podes corrigir. Entendes? Então, avançando, diz assim, moderado, não contencioso. Não contencioso é o quê? Aquilo que eu estava a dar exemplo por sinal do seu pai espiritual, eu acho que não é coisa recomendável ele aparecer. Embora numa página pessoal, é contencioso com as pessoas. Porque Fred, você não sei o que é aqui.
Porque Fred no dia se vai, não sei o que, aquelas coisas todas. Eu penso que não é muito razoável, porque ali não trata-se de coisa diferente, senão de uma contenda. E a Exato. Bíblia é clara, é imperativa no sentido de que aquele que deseja episcopado, como ele desejou e afirma-se como tal, não pode ser uma pessoa contenciosa. E depois diz, não avarento. Não avarento é aquela coisa de, tendencionalmente, esses jovens emergentes. Eu me irrito, sabes por quê? Na verdade, ô Carlos, é porque a última pessoa que eu espero que cometa atrocidades na sociedade, poste coisas imundas, apareça a discutir no Facebook, a última pessoa que eu espero é você. Porque você é espelho. Ok. É normal eu encontrar uma pessoa normal a fazer essas coisas. Mas de ti, sabes quantas pessoas? Agora, por exemplo, estava a dizer, tem pessoas, inclusive, que casaram ou fizeram não sei o quê por se inspirarem em simples fotografias suas. Agora, achas que não se inspiram quando vocês estão em contendas publicamente com A, B, C e D? Também se inspiram. E se inspiram negativamente. Só para terminar, Maçã. E diz que governe bem a sua própria casa, tendo os seus próprios filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém, veja só essa parte para terminar, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Aqui deu um exemplo de governar a casa, mas numa interpretação, vamos lá dizer, genérica. Se alguém não consegue fazer essas coisas todas consigo mesma, fará para outras pessoas. Como é que, por exemplo, um casal que está a brigar, estão a lutar, estão -se a espancar, tu vais conseguir dizer, olha, não pautem pela violência. Sentem e conversem, não discutam, se entendam. Quando tu apareces no Facebook a discutir com pessoas, está a perceber? Outro aspecto, só para eu dar aqui só para eu concluir, não quero ser longano e monopolizar também o debate. Quando davas referência, por exemplo, do pastor Maposse, que é, por sinal, meu pai, quando ele põe sapatilhas, por exemplo, não está a pôr sapatilhas e roupa de jovem para ir entreter. É aquilo que eu estava a dizer. Quando ele vai a uma cruzada, aquela cruzada nós designamos de campanha CAGE jovem. Nós temos tanto cruzadas que fazemos, mas aquelas, por exemplo, campanhas, eram campanhas especificamente para a camada jovem. Então, não vejo problema nenhum, nem vejo aí alguma ação de entretenimento. Ele aparece, por exemplo, eu quando apareço neste programa, costuma aparecer muitas das vezes formal. Hoje por tu estás formal, hoje por sinal estou formal, mas não é porque estou informal, por causa do entretenimento. Então, o espaço... Mas já é, só que já é. Não, a minha roupa não é entretenimento. Não é entretenimento. Eu estou vestido assim porque hoje de facto é sexta-feira, mas não é porque estou a fazer entretenimento. E este programa não é entretenimento. Só por dizer que estou vestido assim por hoje ser sexta-feira, já considera-se um entretenimento. Não é um entretenimento, para Carlos. aquilo que é a nossa sociedade. Não, a definição, Ok, doutor. a Quando definição, diz Charles, assim, espera. estou vestido assim A definição por ser sexta. Sabe é qual entretenimento. é a percepção que fica? É Sabe entretenimento. qual é a percepção que fica? Sim. Por exemplo, se estivesse de gravata, casaco, dizer assim, por ser sexta estou vestido assim, muitos teriam concluído que daqui vais dar culto. Mas estando assim de sapatilha, uma calça assim, uma camiseta, um bomber check, quando diz estou assim por ser sexta, dá a impressão que daqui vai curtir, vai... Não. É a impressão. Essa roupa não é roupa de curtição, é roupa informal, é Exatamente. designação. É essa informação. Agora, no meu caso e no teu caso, mesmo se a roupa for para o entretenimento, há de ter que ser para aquele entretenimento nosso. Aquele que saímos, vamos fazer um jogo de futebol ali, mas um jogo de futebol que no fim, aquele que vai pedir jogar, vamos dizer, aceita lá Jesus como Senhor e Salvador. É um entretenimento para pescar almas para Jesus. Então não é aquele entretenimento no sentido geral, mas o nosso tema é um tema que remete-nos ao entretenimento que seja genérico, que seja mundano, no lugar de nós estarmos a pregar a palavra de Deus. Está a perceber, ô Carlos? Então, é isso que eu peço que sou contra e não concordo muito. E veja só, temos de facto muitos jovens líderes emergentes, mas são muito poucos. E tu te alegras com isso, mas tu te indignas também quando até citaste o nome do Joy Williams. Até disseste que caiu, etc, etc. Não sei como é que verificaste isso, mas se disseste, tens alguma propriedade para dizer.
Mas, Zeca, por que, por exemplo, tu não deste exemplo, por exemplo, de uma prostituta que nunca, até porque Joy William, em algum momento esteve em pé, se caiu é porque em algum momento esteve em pé. Porque é a pessoa que tu não esperas. Aquela pessoa, ela, até porque é bíblico, tu achas que o nível, não diz a Bíblia que nós, você, por exemplo, como líder, você vai prestar conta das ovelhas. Por quê? Você tem responsabilidade adicional. Então, o teu potencial para tu chamares as pessoas para Deus é elevado da mesma maneira que é elevado o teu potencial para desviar as pessoas. Se tu apareceres, por exemplo, Carlos, a tomar uma cerveja agora, ou a beber um whisky, sabias que muita gente a partir de hoje vai começar a beber? Claro. Se tu apareceres a discutir, a tirar palavras de insulto, a mostrar que tu contendas com alguém, não achas que alguém ganha coragem de ir entrar em contendas também com alguém? Ganha, estás a perceber? Então, estas atitudes que substituem o essencial dentro da casa de Deus, dentro da casa da salvação, da casa da aspiração. Por exemplo, tem aqueles que tu encontras, às vezes abre a Bíblia ali, começa a baralhar-se, a dar ideias pessoais. Que eu fiz isto aqui, a personalizar muito ali a pregação. Em nenhum momento fala a mente e o pensamento de Deus. É isso que eu chamo de entretenimento. Por quê? Porque o ponto de vista de Carlos, ou o meu ponto de vista, que é meu pessoal, ou mesmo do Massango, pode estar equivocado. E o ponto de vista de Deus, em algum momento está equivocado? Está? Não. Não. Então, é melhor eu apresentar no altar o meu ponto de vista do Massango, do Carlos, ou o ponto de vista de Deus? O ponto de vista de Deus, obviamente. Obrigado, doutor Alfredo Wamba. Temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Lorena Alves diz o seguinte: muito inteligente nas abordagens o doutor Félix Wamba. Irene, discurso corrente do doutor, altos ensinos. Dalton, o programa está bom. Gabriel, esse sim é o homem de Deus, profeta Carlos Simões. Nelson, ligado a partir de Bagamoio, diz que o programa está quente. Muito obrigado. José Estevão Vasco, boa explicação, doutor, e boa examinação. Temos aqui um outro comentário na nossa página do Facebook, que é o comentário do Laene Farta. Diz, na verdade, os argumentos do doutor são legítimos. Testemunhamos nas redes sociais onde os profetas são tratados com muita mordomia, fazendo showbiz nas igrejas. Temos aqui o comentário do Osvaldo dos Santos, que diz: Massango, concordo com o doutor. Aí no debate, pastores que se comportam como o próprio Deus, querem ser encarregados, não podem pisar no chão, atitudes humilhantes aos crentes. Por exemplo, o pastor aí não pode abrir a porta, alguém deve vir abrir para ele. Esses contrariam a lei de Deus. É aquilo que tentam pregar. Eu cresci sabendo que todos somos iguais. Passa agora para o profeta Carlos. Profeta Carlos, parece que os nossos telespectadores concordam com a explicação do Dr. Alfredo Wamba. Comentários em torno disso também, em torno dos pontos levantados. Temos aqui um outro comentário da Nilza, que diz: hoje estou a aprender muito com o Dr. Alfredo Wamba. Estão a concordar com o doutor? É positivo. É positivo e é importante. Como eu disse, eu gostei que o doutor conseguiu aqui nesse segundo tempo dividir aquilo que são as ideias dele, de modo a esclarecer com o livro que leu, e embora não me explicar bem o porquê de bloquear os líderes. Não, eu retirei isso, eu disse que aprendia de si. Exato, muito obrigado. Apelaste que fosse um pouco mais paciente, etc, eu é que etc. fui mais duro. Antes de falei, depois era fui baixaria, duro. Okay. Mas pronto, eu falei, depois fui duro. Muito obrigado quanto a isso. Agora, nós temos que dividir aqui os ramos. Temos que dividir os ramos. Eu dizia assim, nós, não falo isso por ser jovem, mas eu diria, eu volto a repetir o que eu falei há pouco tempo. Esses nossos jovens precisam de serem aplaudidos e serem dados calor para continuarem no Evangelho.
tanto aqueles que estão a fazer bem, tanto aqueles que estão a falhar, precisam ser abertos uma exceção para serem ensinados, ao ponto de se retificarem e continuarem a fazerem coisas de acordo com a palavra. Porque segundo o que o doutor mencionou, o que lhe incomoda, eu pude perceber é que estamos perante de heresias. Estamos a falar de muitas heresias que têm alguns jovens, porque alguns não foram treinados teologicamente, alguns não foram treinados a nível na igreja internamente. Estamos a falar de escola bíblica, isso tem níveis, né? Temos primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, etc. Então, por causa da falta disso e por causa daquilo que é a carência de membros, de facto temos jovens que fazem algumas profecias esforçadas, de número, nome, roupa, cor da roupa. Só que nós não podemos olhar para isso de uma forma geral como se fosse uma coisa errada. Não. Há que percebermos o porquê que se chegou até esse ponto. Porquê que se permitiu chegar até esse ponto dentro de um culto. O porquê das profecias. E nós temos ramos. Temos o ramo profético, apostólico, pastoral, evangélico, etc. Então, cada ramo tem sua maneira de trabalhar. E por cada ramo ter a sua maneira de trabalhar, nós temos que procurar perceber qual é o propósito daquilo que o homem de Deus está a falar ou está a fazer. Se o propósito for mostrar mais a visibilidade do seu nome, aparecer e não trazer à luz daquilo que é o evangelho, que é a salvação das pessoas, aí estamos perante uma heresia ou por outra, o entretenimento, que é muitas das vezes conhecido como showbiz. Só que o que eu quero retificar aqui, naquilo que nós estamos a falar com o doutor, nós estamos num tempo em que a maioria das pessoas que estão a ser usadas para o evangelho são jovens. Então, por estarmos diante de uma equipe jovem, seria muito bom o doutor não aparecer como se estivesse contra todos, por causa de alguns que estragam ou que sujam. E por isso que eu retifiquei da primeira vez quando começou a falar, porque a maneira como expressou-se mostrava estar contra todos. Basta ser jovem, pastor, já estava contra. Então, nesse ângulo, não haveria jovens que iriam lhe procurar para pedir ajuda. Ou nenhum jovem lhe ouviria para retificar-se. Por exemplo, só do jovem saber assim, é aquele pastor que nos bloqueia. Está a perceber? E ele é uma pessoa grande no ramo do evangelho. Pelo tempo, temos a grandeza do tempo, temos a grandeza de frutos. Então, uma das coisas que irrita muito os idosos no evangelho é porque na grandeza do tempo, eles só são grandes no tempo só. Eu sou pastor desde 1900, Eu sou pastor há 40 anos, há 25 anos. Mas não são grandes nos frutos. E temos jovens que são grandes nos frutos, não no tempo. Que em pouco tempo que ele está no evangelho, Deus lhe abençoou, conseguiu fazer isto, conseguiu construir aquilo, conseguiu ganhar tantas almas, conseguiu batizar tantas almas. E, por exemplo, tem pastor que eu conheço que está há 25 anos no evangelho, nunca batizou 100 pessoas. Mas tem um jovem que já está há 2, 3 anos, já batizou 500, 1000 pessoas. Então, esses frutos no tempo e frutos no tempo e no coisa, em algum momento cria aqui um desenquadramento. Então, para os idosos conseguirem instruir os jovens naquilo que é útil, de modo aos jovens abrirem a exceção de ouvirem, há que chegar com uma expressão que agloba, não uma expressão que cuspe. Por exemplo, a nível de Maputo, muitos líderes são jovens. Estamos a falar de 80% são jovens, e até nas igrejas está a levantar mais jovens, e há uma visibilidade longa nos jovens, e há concorrência nas almas. Hoje em dia os jovens estão nos curandeiros, os jovens estão a colocar, e eu tinha o meu anel que até tirei, que as pessoas diziam, você já está na Illuminati por causa do anel. Por quê? Porque nessa faixa etária de jovens temos uma concorrência de almas e de profecias. Falamos aqui de jovens que estão a ir à Nigéria, por exemplo. Profecias. É isto que está a trazer aqui o meu colega do painel, como coisas que ele não concorda que os jovens estão a fazer. Só ao não concordar,
ao não aplaudir, qual é a atitude que se toma? Então, a atitude que nós tomamos ao não concordar com alguma coisa pode em algum momento não ajudar em nada. Ao contrário, é aumentar aquela situação de modo a multiplicar-se, porque nós não estamos a aparecer bem para corrigir ou criticar. Agora, vamos, por exemplo, eu falei bem, eu disse assim, temos muita coisa errada na rede social que em algum momento inspira mal a nossa sociedade. Então, se dentro do Evangelho nós termos também ramos de entretenimento, porque é o que a sociedade gosta. Não estou a querer dizer que temos que nos inclinar para o povo, não. É o que a sociedade gosta, entretenimento. Começamos a corrigir, por exemplo, uma das pessoas mais visíveis com entretenimento dentro da igreja e fora a nível do país foi Joe. Joe foi a pessoa que foi mais visível em todo o país. E caiu. Por que eu disse caiu? Falo com provas. A igreja de Joe antes já não é a igreja de Joe hoje. Joe tinha uma igreja muito grande e a igreja praticamente caiu. Por causa do entretenimento. Apareceu muito. E fazendo coisas que nem eram para ele, era para pessoas. Então, esse tipo de entretenimento, para além de levar a queda da igreja, leva a queda pessoal. Então, nós temos que aplicar-se para a melhoria da igreja e também da nossa própria vida. Então, os homens de Deus, para pessoas que estão a concordar com o doutor aqui no Facebook, para já, tanto você que concorda, tanto ao meu colega do painel, não está errado e nem um entretenimento que desvia uma pessoa trazer aquilo que é a visibilidade dele para as redes sociais, no ângulo, no ramo da igreja. Falamos de o quê? Falamos de fotografias, tudo bem que o doutor concordou. Fazer fotografias à sua chegada, ao entrar na igreja, isso é bíblico. Receber o homem de Deus, o povo estar ali fora, receber e aplaudir, é bíblico. A não ser que ele diga, me carreguem, quero entrar no culto e quando vocês me carregaram. Isso aí é que estaríamos perante a uma heresia ou uma outra coisa qualquer. Mas receber, aplaudir, até aqueles que estendem panos aí, não sei se é capulana, que estendem, em algum momento estamos perante uma honra, sabe? Quando o presidente da República sai para um outro país, veja as fotos, coloca um tapete vermelho, ele passa dali, tem pessoas ali, é uma questão de honra. Então, desde o momento que essa atitude não leve o jovem ou o pastor a uma glória total pessoal, a achar que ele é Deus, mas ele a se sentir homem de Deus, honrado e bem recebido, isso é bíblico. Quanto às profecias, Maçã, qual é o objetivo da profecia? A Bíblia diz, edificar. Não é isso? Esse é um dos objetivos fundamentais da profecia. Temos outras, edificação. Então, eu quero dar um exemplo, claro. Se entrou na igreja alguém, e eu como profeta, por exemplo, minha esposa está aqui, que é testemunha, já estive no culto, entrou um jovem, e quando é um homem que se envolve com outro homem, chamamos como? Gay, é isso? O jovem era gay, lembra disso? O jovem entrou na igreja, ele era gay, sentou no culto, estava bem vestido como homem, estava a cultuar. E eu, profeticamente, mandei levantar o jovem, disse, tudo bem, precisamos te ajudar. Ele disse, está bem. Eu fiz algumas questões em relação àquela vida dele. O jovem escondeu, fechou tudo. E disse, eu não sou isso, não faço isso. E depois eu disse, agora que você está aqui no culto, dentro das suas calças você está com uma calcinha cor X, é a mesma que você trazia na quinta-feira da semana X, estavas com alguém no local X, lembra? O jovem confessou, caiu de lágrimas. Mas eu nem ia para lá. Eu até havia dito que tínhamos que conversar com ele em particular. Só que o jovem estava a negar, até já queria sair do culto e ir embora. Então Deus revelou. Eu sou profeta. Deus revelou que o jovem Eu sou profeta. Calcinha, Cor da calcinha. Onde ele estava. Calcinha da quinta-feira. Exatamente. E o que eu fiz? Para estar claro ali, eu disse, para eu te ajudar, vai agora com o protocolo da igreja, vai tirar essa calcinha na casa de banho, voltar com ela aqui.
O jovem foi com o protocolo da igreja, tirou, voltou no culto, sentou, disse, na verdade eu vim porque eu estava nessa vida, mas e estava a esconder. E era casado, é isso, né? Tinha esposa. Mas era Oramos por ele, era gay. Hoje, aquele jovem já é marido, não sei se voltou a fazer, mas por aquilo que ele nos apresenta, ele já é marido, já está com sua família. Esse vídeo até nem expomos, nem publicamos, assim, não parou nas redes sociais. Às vezes tem profecias que não são, ao olho da sociedade, podem ser profecias que sujam, que mancham, mas muitas das vezes é a pessoa que, por subestimar a pessoa de Deus que está a falar, que leva até este ponto. Tendo em conta, não estamos a falar daquelas profecias que de repente fica de pé. Você tem isto. Não estamos a falar nesse ramo. Estamos a falar num ângulo em que a pessoa quer ajudar e a pessoa fecha, esconde. Eu nunca fiz, Profeta, não estive lá. para encerrar, colocando as últimas considerações, temos aqui o comentário do segundo Agostinho. Mação tem uma pergunta. É errado dançar na igreja? Profeta, tendo em conta que na vida mundana, uma das características de uma festa são as danças. Dentro da igreja, como é que nós devemos dançar? Olhando para o tema de hoje, entretenimento nas igrejas. Considerações finais em 1 minuto, por favor. Bem, na igreja podemos dançar sim, ao contrário. E da mesma forma como você dançou no mundo, você pode dançar na igreja, mas moderando, porque primeiro, olhe para a sua idade, olhe para a roupa que você traz naquele dia. E se estás com uma roupa não muito formal, evite fazer danças que podem escandalizar. Mas se você perceber que queres dançar bem no culto, não dança para ser visto. Na igreja temos muitos ângulos, né? O problema é ir na fila de frente, és uma mulher, estás aí a dançar e a tua roupa não está adequada naquele dia, pode escandalizar. Não seja como Davi, que celebrou tanto ao ponto de despir-se. Foi um acidente, mas não podemos usar isso como exemplo. Escolha ali um canto na igreja onde você pode dançar, celebrar a Deus pela sua bênção. Se estás inspirado para dançar, vista-se bem. Um bom cinto, uma roupa bem formal, de modo que você pode dançar, celebrar a Deus sem quebrar nada, sem escandalizar a ninguém. Quero agradecer aqui hoje ao Dr. Félix, gostei das abordagens dele hoje. Gostei. Hoje ele estava, só não gostei a parte de bloquear só o pastor e está retificada. Abraços para ti, Massango, para o Dr. Félix, para a minha esposa que está aqui. Eu volto na próxima oportunidade. Que Deus Todo-Poderoso abençoe tremendamente a vocês. Domingo, Mapandane, 1º de maio, a partir das 9 horas, eu, Profeta Carlos, estarei lá, teremos uma visita. Venha e faça parte de nós. Muito obrigado. Obrigado, Profeta Carlos Simões. Passo agora para o Dr. Félix Wamba. Doutor, em 3 minutos, comentário em torno dos pontos levantados pelo Profeta Carlos, também olhando para o tema de hoje, entretenimento nas igrejas, colocando as últimas considerações. Bem, eu vou falar de uma maneira muito específica para os jovens, emergentes, líderes. Eu não tenho nada, vamos lá dizer, contra, mas é preciso prestarmos muita atenção. Vocês não foram chamados para fazerem entretenimento dentro da igreja. Não foram chamados também para fazerem showbiz dentro da igreja. Não foram chamados também para virem ensinarem coisas diferentes, vamos lá dizer, daquilo que é a palavra de Deus dentro da igreja. Não vamos nos distrair, não vamos nos confundir. Outro aspecto que julgo também muito importante, o profeta Carlos fez referência a uma coisa, dizia, falava de grandeza no tempo, grandeza nos frutos, etc, etc. O instrumento que mede, do ponto de vista bíblico, a grandeza de um homem é a humildade de um homem. Jesus, quando foi perguntado quem era o maior, quem é que iria herdar, portanto, o reino de Deus, ele pegou numa criança. Ele disse que aquele que humilhar-se como uma criança e que a entrar no reino de Deus, seguir e servir a Jesus, pressupõe humildade, pressupõe esvaziar-se. Então, em nenhum momento nós estaremos em condições de sermos pessoas aprovadas em função do número
ou da grandeza, seja dos frutos, do tempo, etc, etc. Nós temos simplesmente é que ser humildes. Vocês, como homens de Deus, nós todos, não fomos chamados para sermos as pessoas mais importantes na igreja. Não fomos chamados para ser as pessoas que conduzem o melhor carro. Não fomos chamados, o profeta Carlos estava a dar exemplo do presidente, por exemplo, quando chega num determinado país. Tu, quando chegas na igreja, tu não és presidente da república. Jesus não chamou discípulos para lavarem os seus pés. Ele pegou na bacia e na água, lavou os pés dos discípulos. O que quer dizer, queria transmitir a ideia de que nós somos servos. Estás a perceber?